Então você é aquele ser humaninho que recebeu críticas, o dedo apontou para você, você apontou para todo mundo e tá tudo certo. Mas você quer aprender a lidar com isso. Por quê? A gente sabe que pode ter falhado, a gente sabe que, né, são coisas que acontecem, mas a gente não precisa e nem deve, né, ficar preso a tudo isso. Então, se você quiser saber mais, aproveite e não saia desse vídeo. Se você ainda não é inscrita nesse canal, minha querida, meu querido, faça isso já. E principalmente, ative esse sinalzinho vermelho aí, esse sininho que tá aí na sua tela, para que você possa sempre estar recebendo o link aí dos vídeos novos que eu estou postando nesse canal abençoado. Combinado? Então, a primeira dica que eu te dou é: passou por uma situação desafiadora, né? Essa dificuldade, enfim. O que você tem que fazer? Silencie sua mente e deixe ela no presente. Por quê? Porque quando a gente passa por uma situação desafiadora, uma crítica, tudo, a nossa mente começa a entrar no botão da ansiedade. Então a gente começa a pensar lá no futuro e entra naquele looping e começa a gerar tantos pensamentos assim: meu Deus, e o meu mundo vai acabar, meu mundo vai isso, e eu falo isso com propriedade porque eu sei que isso acontece mesmo. E a gente entra nessa angústia. E entre essa angústia ou não, isso vai nos detonando internamente. Então evite que isso aconteça, tá bom? A outra dica que eu vou te dar é: não leve tudo pro pessoal. A gente precisa entender que às vezes o que a gente está ouvindo, muitas vezes falam mais daquela pessoa do que a gente, ou até mesmo aquela crítica pode ser verdade. Então a gente precisa saber distinguir. A última dica que eu vou falar por aí, as penúltimas, falam exatamente sobre isso. Então nesse vídeo eu vou conseguir abordar as duas formas. A primeira é exatamente essa. Às vezes aquela pessoa, ela tá passando por uma situação conflituosa, sabe? A gente precisa ter assim um pouco de empatia, entendimento para o que aquela pessoa tá vivendo, sabe? Se colocar um pouco ali numa condição, né, de enxergar o que pode estar pegando ali para aquela pessoa. Então, não compre tudo de primeiro momento. Tenha uma sabedoria para lidar com tudo isso, tá bom? A outra dica que eu vou trazer para você é: faça algo por você e não por aprovação dos outros, porque toda vez que você inverte esse valor, a tendência é que você, se a crítica que a outra pessoa faça, domine você muito rápido. E a gente sabe, né, que não tem problema nenhum, às vezes a gente, né, tem pessoas e a gente sabe que tem muito essas crenças limitantes que quer aprovação, quer ser vista, enfim. Só que isso daí vai gerando um buraco aí, uma atitudes que você não vai conseguir lidar a longo prazo. Então, por isso que eu já te oriento: pare de querer fazer coisas obtendo aprovação. Faça isso porque você sentiu no seu coração. Isso é muito mais legal, muito mais verdade, tá bom? Antes de eu seguir, né, para as outras dicas, eu vou fazer um convite para você. Se você já é nova no canal ou não me conhece, eu sou terapeuta e eu gostaria também de fazer um convite, caso você esteja tendo dificuldades de lidar com seu autoconhecimento, autodesenvolvimento e sentiu no coração que realmente quer uma ajudinha minha. Aqui no link da descrição desse vídeo está o meu WhatsApp, onde ali eu consigo, né, te dar um atendimento personalizado, te sanar dúvidas, e se você quiser a gente pode abrir para um atendimento aí online, aonde eu consigo aí observar o que pode ser melhorado, transmutado e transformado em sua vida. E se você sentiu isso, fica aí o convite em aberto. E o outro é que se você ainda não segue minhas redes sociais, fique à vontade, no link também, tá? Brilho de Possibilidades lá no Instagram, aonde lá eu estou postando vídeos, mensagens, frases de reflexivas para que você possa ir refletindo ao longo do seu dia, para que de fato, né, seja uma contribuição aí para a sua expansão de consciência. Tá combinado? Então vamos voltar aí para as dicas, que tem mais algumas. E a outra dica que eu quero passar é escolher o que você deseja ouvir, né? Escolher o que você está desejando ouvir. Por exemplo, eu estou em um ambiente, não sei se eu quero ouvir isso,
Você não vai ser uma pessoa assim, tipo, muito grossa de falar, eu não quero ouvir isso, né? Você pode até, beleza, mas você já na segunda vez você já dá uma equilibrada, tem consciência que talvez ali você não possa trabalhar certos assuntos, então você vai dando uma evitada. Isso vai facilitar com que você não desencadeie aí uma dificuldade de lidar com críticas ou seja, né, alvo de críticas. Então, por conta de você às vezes querer mostrar o teu ponto de vista. Então, isso daí é uma coisa que você pode estar trabalhando para evoluir aí no seu cotidiano, tá certo? A quinta dica é: saiba diferenciar o que é uma crítica construtiva. Gente, o que eu mais vejo, as pessoas elas não conseguem lidar com crítica construtiva. Eu acho que tudo bem, né? A gente, como diz aquele ditado, né? Ah, mas eu não pedi, eu não quero ouvir. Verdade. Mas assim, se às vezes a gente tá num ambiente de trabalho ou alguma condição ali que nos permite ouvir uma situação, né? A gente precisa ter sabedoria de entendimento de ver que aquela crítica, ela pode, na verdade, ser a solução para sua vida. Talvez o que a outra pessoa está falando, às vezes não seja nem ela que esteja falando, talvez às vezes seja um fluir de Deus, um instrumento de Deus na sua vida para estar te orientando do que você poderia estar fazendo ou não. As pessoas elas colocam sempre o ego, o orgulho, a prepotência às vezes na frente e esquece de que a gente estamos sendo às vezes mensageiros aí no dia a dia e às vezes a gente nem percebe. Claro que existem pessoas maldosas, existem pessoas ruins nesse universo. Não estou querendo passar a mão em ninguém e dizer que a gente não pode ter, né? Acolher todo mundo assim digamos assim, com ingenuidade, porque não é uma verdade, né? A gente sabe que existe isso, mas o fato é, quando você receber uma crítica construtiva sobre alguma atitude, e eu digo mais, às vezes uma pessoa já falou, uma outra estranha falou também, e a terceira, então você tem que estar preparada ou preparado para identificar que às vezes esse comportamento é seu. E você precisa olhar para isso. Porque tá vindo várias pessoas te falar sobre isso e você vai simplesmente jogar na cartola, então vai vir uma quarta, uma quinta, uma sexta pessoa até que você enxergue isso com clareza e tente melhorar esse comportamento. Então nem toda crítica, ela é ruim. A forma como você encara ela, a forma como você olha para tudo isso é o diferencial. Então, tente acolher como um aprendizado. E o aprendizado, ele revela verdades, você consegue evoluir emocionalmente, mentalmente, então assim, até às vezes materialmente. Então, observe isso com carinho, com cautela, não seja aquela pessoa já imediatista, não, isso para mim não serve e descarta. Quem faz isso, eu sinto muito em dizer, mas normalmente está aí repelindo a sua própria evolução. Combinado? E vamos aí para a última dica desse vídeo, que é: trabalhe essa questão de autoestima e autoconfiança. Toda vez que você trabalha esses dois elementos, a chance de que você tá recebendo uma crítica e isso não te afetar é alta. Por quê? Porque você está sendo segura de si, seguro de si. E eu digo mais, não estou falando para que você fique, né, com aquele ar de superioridade, então eu sei exatamente quem eu sou e eu não preciso te ouvir. Não, gente. As pessoas confundem muito isso. A gente pode ter humildade e entender que às vezes o que a pessoa está falando, talvez nem que seja uma única palavra, talvez eu possa aprender com ela. Então, mas a autoestima e a autoconfiança sendo trabalhadas, digamos, sequencialmente e numa constante, isso vai minimizar o seu impacto emocional quando você, tipo, receber aquele tapa na cara, né, de modo de falar, aquela frase mal intencionada, porque você está certa, você fala, não, mas espera aí, eu não sou tudo isso. Por exemplo, vem uma pessoa aí da sua família ou do seu trabalho, seu círculo, né, de envolvimento, e quer rotular você com coisas que você não é. Então, às vezes aquilo, se você não tem uma autoconfiança, uma autoestima e um autoconhecimento sobre si, o que acontece? Você compra aquilo como verdade e aquilo vai ficar ressoando na sua cabeça há quanto tempo? E daí você, quando vê, você começa a acreditar que você é isso. Então, por exemplo,
Eu vou dar um exemplo meu, até que aconteceu recentemente. Por exemplo, eu fui no médico e, você tem bronquite. Não, eu não tenho bronquite, eu desencadeei. Mas eu não posso ficar carregando agora pro resto da minha vida que agora eu tenho bronquite, porque eu não tenho. Eu acho que posso até manifestar tal, mas eu não posso comprar aquilo, porque senão, veja só, toda vez que a gente fica falando eu sou assim, eu sou de uma maneira às vezes negativa e pejorativa, a tendência é que aquilo cresça cada vez mais, né? Porque nossa mente, ela é uma mente onde ela pode mil coisas. Então, e tudo que a gente pensa, a gente pode expandir, tanto pro bem quanto pro mal. Então, imagina só, você ficar aí trabalhando, ouvindo críticas e você não tendo uma consciência sobre quem é você, o quanto essas críticas e crenças acerca de fora de você vai te limitar. Aí no canal eu tenho 2 vídeos que eu falo sobre crenças limitantes. Então, se você quiser saber mais, depois eu vou colocar aqui o link aqui na link do vídeo, que é exatamente sobre isso. E lá você vai identificar se você também possui essas crenças limitantes, porque daí a gente começa a comprar essas crenças que às vezes não são nossas, elas são externas, né? E então é isso, gente. Trabalhe bastante esses pontos de autoestima, de autoconfiança em você, que eu tenho plena certeza que isso vai aliviar um pouquinho do seu coração quando você se deparar aí por uma situação meio complicada aí e que envolva críticas, tá certo? Então essa é a mensagem do vídeo de hoje. Eu espero de coração que tenha feito sentido. Se você gostou e quer, né, relatar alguma experiência, fique-se à vontade para colocar nos comentários. Para mim é sempre uma mensagem incrível receber comentários de vocês, principalmente quando as pessoas vêm relatar que o vídeo contribuiu e muito para a vida dela, agregou, né? Estou aqui, na verdade, a finalidade desse canal é justamente para ser uma alegria, uma motivação e principalmente distribuir luz aí ser um pontinho de luz na vida de cada um. Então eu espero que realmente faça sentido para você. Então, desejo para você um ótimo dia, um ótimo tudo de bom na sua vida. Não esqueça que independente de qualquer crítica, qualquer situação, você é um ser merecedor e merecedora de todas as maravilhas que existem nesse planeta. Se isso é para mim, é para você, é para todo mundo. Então expanda essa sua consciência. Entenda que toda crítica, toda situação adversa que você receber ou entrar em sua vida, ela vem como um aprendizado. Busque extrair mais na sua vida esses aprendizados, que eu tenho plena convicção que a sua vida vai ser incrível, tá certo? Um grande beijo e até o próximo vídeo.